Doutor, nosso cordial muito bom dia ao senhor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Tranquilo. Estão me ouvindo bem? Que eu estou com ruído aqui de fundo, então eu tive que usar o fone de ouvido. Estão me ouvindo bem? Perfeito, claro, em alto e bom som, doutor. Então, tá bom. Então vamos à luta. O fato concreto é que realmente as pessoas estão reclamando muito do aumento do preço da comida, né? Que é o dia a dia, né? Entre outras coisas. Pois é. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O resultado representa derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que, sem apresentar provas, vem falando em fraude no sistema de votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamentos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos. No entanto, o texto teve apoio de apenas 229 deputados. Outros 218 votaram contra. Os 64 ausentes, entre os quais vários parlamentares de legendas governistas, contribuíram para a derrota de Bolsonaro. Na condição de presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira é o único que não vota. Com a decisão da Câmara, o texto será arquivado e o formato atual de votação e apuração fica mantido nas eleições de 2022. Doutor, eu queria ressaltar aqui a importância de lembrar em quem votamos nas últimas eleições, né? Os 3 deputados federais mais votados aqui no Vale do Paraíba foram: o primeiro aqui na região, Eduardo Cury, do PSDB, que votou não, ou seja, ele era contrário ao voto impresso auditável. Segundo deputado mais votado aqui no Vale do Paraíba, Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, votou sim, ele era a favor aí do voto impresso. E a terceira deputada mais votada no Vale do Paraíba, Joyce Hasselmann, também do PSL, que votou não, contrário ao voto favorável, voto impresso auditável. Essa história da urna eletrônica realmente é muito complicada, né? Quer dizer, a minha opinião é que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Tá? Então, quer dizer, e também a gente sabe que tudo é falível. Se explode nave quando vai tentar ir para a Lua, mata astronauta, que tem lá milhares de engenheiros, milhares de horas, milhões de horas de teste e tal, quer dizer, é claro que a urna também pode ter problema, quer dizer, tudo pode ter problema. A questão é ver o nível de segurança que o produto, seja ele qual for, apresenta. Nesse caso específico, essa PEC, na minha opinião, da forma como ela foi apresentada para não ser aprovada. Por que eu digo isso? Porque se você ler o que está escrito na PEC, ela não está escrito lá voto impresso auditável. O que ela está escrito lá é o seguinte: todos os votos serão impressos e a apuração será manual. Agora eu pergunto para você, quem seria o maluco que votaria uma lei obrigando a a apuração manual de milhões de votos no Brasil inteiro? Eu pergunto para vocês, quem que, nos tempos atuais, que poderia votar numa loucura dessa? E por que eu estou falando isso? Fica claro que essa PEC foi feita dessa forma para não ser aprovada, para o Bolsonaro continuar tendo um mote de briga. Porque, na verdade, o que ele está fazendo com o voto impresso é palanque. Por que em 28 anos que ele teve no Congresso, ele nunca falou mal da urna eletrônica, e inclusive votou contra o voto impresso, quando teve a oportunidade de votar a favor? Quer dizer, isso aí, para mim, é uma jogada, uma estratégia dele, no sentido de manter a tropa dele animada, a tropa dele ativada. Porque fica claro, pela queda que o Bolsonaro está tendo nas pesquisas,
que ele está, vamos dizer assim, não está agradando aquelas pessoas que não são bolsonaristas raiz, que votaram e que permitiu a eleição dele. Então, eu, particularmente, inclusive uma das propostas seria você fazer o voto impresso, por exemplo, num determinado número de urnas no país todo, fazendo uma amostragem estatística para ter certeza que o que você votou está sendo efetivamente está sendo marcado como seu voto, de forma estatística no Brasil todo. Mas voto impresso em todas as urnas e com contagem manual, isso é um absurdo, né? Pois é, vamos aguardar, né? Mas a história continua. O Senado aprovou ontem projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Os senadores fizeram mudanças pontuais na redação do texto, mas rejeitaram a maior parte das sugestões de alteração substancial. Com isso, o projeto vai à sanção do presidente Bolsonaro. A proposta já foi aprovada pela Câmara e inclui no Código Penal, por exemplo, crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento das eleições e crimes contra a cidadania. Entre os crimes estão golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, período em que o Brasil ainda vivia sob a dita ditadura militar. Nos últimos meses, a lei tem sido usada contra críticos do presidente Bolsonaro. Vale frisar que a maioria dos crimes que estavam previstos nessa lei, como está na matéria, na verdade foram transferidos agora para o Código Penal brasileiro. Lembrando aí que a última polêmica envolvendo essa lei foi quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira, que fazia críticas severas aí ao STF. Então, mudanças nesse código e agora, então, deixa de existir. Lembrando que essa lei ainda, essa revogação da lei ainda deve passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, né, doutor? É uma lei polêmica, né, antiga, da época da ditadura, como vocês já disseram, mas também foi usada pelo Bolsonaro quando houve aí uma agressão pessoal a ele, né? Quer dizer, aquela história do vereador que colocou uma placa no carro, falando mal do Bolsonaro e tal. Quer dizer, eu acho que não pode ter você não pode aceitar que eu sendo presidente, eu sendo governador, eu sendo prefeito, seja lá o que for, quer dizer, eu como figura pública, infelizmente, eu estou sujeito a ser agredido verbalmente, né? Quer dizer, você não pode considerar isso como um crime contra a segurança nacional. Você pode considerar uma ofensa, você pode considerar uma agressão desnecessária, mas do jeito que estava antes, se eu xingasse o prefeito na rua, eu poderia ser preso pela Lei de Segurança Nacional. É uma mudança importante. Vamos ver se o Bolsonaro não vai vetar, né? Porque, veja bem, várias coisas que vocês citaram aí, em propaganda enganosa e incitação da população, o Bolsonaro vem fazendo contra a vacina, contra o uso de máscara, né? Quer dizer, impedir a eleição. Ele está dizendo que vai impedir a eleição, que não vai ter eleição se não tiver voto impresso. Quer dizer, golpe de Estado. Está todo mundo achando que ele vai dar um golpe de Estado. Que eu não acredito, tá? Eu acho que não tem clima. O Bolsonaro gosta muito de fazer fogos de artifício, como é que se diz? Fazer muita movimentação. Mas eu não acredito que haja nem espaço e nem seja uma vontade real de proferir um golpe. Desculpe. Pois é, doutor. Secura do ar. Imagina, que isso. E o show pirotécnico continua em Brasília, né? Outra notícia aqui, o senador José Serra, de 79 anos, anunciou nesta terça-feira que vai se licenciar do cargo pelos próximos 4 meses para tratar da doença de Parkinson, enfermidade que descobriu
em estágio inicial após exames neurológicos na última semana. Segundo o comunicado oficial, Serra está em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que a cadeira de senador, que ocupa por São Paulo, não fique vaga durante o tratamento médico. Quem assume o cargo é o suplente José Aníbal, do PSDB. Em julho deste ano, Serra foi submetido a um cateterismo e à colocação de um stent em uma das artérias do coração, após aí exames de rotina. Vale frisar que o Estado de São Paulo tem 3 representantes aí no Senado Federal. Nesse momento, o único representante do Estado de São Paulo que foi eleito diretamente foi a senadora Mara Gabrilli aí do PSDB. Isto porque o senador que também foi eleito nas últimas eleições, Major Olímpio do PSL, infelizmente faleceu de Covid-19. Quem assume hoje a cadeira em seu lugar é o senhor Alexandre Giordano. Ou seja, doutor, já temos aí 2 baixas, infelizmente, no Senado Federal representando o Estado de São Paulo. E aí a representação de São Paulo no Senado é muito importante. O Serra é uma pessoa brilhante, né? Inclusive tem vários projetos importantes. Esteve envolvido em uma suspeita de corrupção e a vaga dele é a vaga que vai ser substituída na eleição do ano que vem. Então, para mim, fica claro que ele não volta mais, né? Quer dizer, porque o Parkinson é uma doença degenerativa, ele vai começar a tomar medicação, há um problema de tempo aí de ajuste de medicação para diminuir os tremores e tal, mas o Parkinson tem também um componente de demência, né? Quer dizer, um componente que piora as funções de interpretação, de fala, de cognição da parte cerebral. Então, e é um processo progressivo, quer dizer, pode até dar uma diminuída na evolução, mas é um processo progressivo, quer dizer, faz muito bem de se afastar, vai se tratar, a idade chega para todo mundo, e infelizmente também com a idade chegam várias complicações desse tipo de degeneração, né? Quer dizer, é uma degeneração do sistema neurológico, e eu acho que ele não volta mais. Doutor Sebastião Domingues, agradecemos mais uma vez a sua presença, uma ótima semana ao senhor. Para vocês também, vamos curtir mais um pouquinho de frio, né? Porque parece que vai esfriar de novo, já começou, né? Até mais então, quarta-feira que vem. Até.